As greves dos Correios e dos bancários estão mexendo diretamente com a vida do consumidor brasileiro, que precisa receber, pagar as contas e utilizar outros serviços. As greves no Brasil começaram no século XIX, mas os movimentos se intensificaram no início do século XX, durante a crescente industrialização do país. Com o aumento do número de trabalhadores, cresceram também as pressões por melhores condições de vida e trabalho. Nascia o Movimento Operário Brasileiro. Hoje, as mobilizações têm respaldo legal. O artigo 9º da Constituição Federal garante o direito de greve dos trabalhadores e uma lei de 1989 define quando o movimento grevista pode ser considerado abusivo. Para garantir também os direitos do cidadão, alguns serviços essenciais não podem ser totalmente paralisados. A lei de greve, ela estabelece as atividades essenciais e as atividades não essenciais. As atividades essenciais dizem respeito à segurança, à saúde e à vida. Então, são 11 atividades previstas na legislação que tratam dessas atividades essenciais e que tem um requisito específico. O prazo para avisar o empregador e a sociedade de 72 horas, tem que se manter os serviços essenciais e inadiáveis à população, que são atividades essenciais. O país passa por duas greves de alcance nacional, a dos Correios, que começou no dia 14 de setembro, e a dos bancários, que paralisou agências em todos os estados desde a semana passada. O aumento salarial das categorias é um dos principais itens da pauta de reivindicações. Nós temos reivindicações econômicas, em que nós estamos reivindicando 12,8% de reajuste salarial. Nós estamos reivindicando uma participação nos lucros de 3 salários, mais R$ 4.500. Estamos reivindicando um aumento no ticket, nos valores de auxílio-refeição, para 545 cada auxílio-refeição. São 2, consequentemente seria 1.100. E enquanto patrões e empregados não chegam a um acordo, a população que depende desses serviços acaba passando por alguns transtornos. Eu vim aqui para desenvolver trabalhos até sexta-feira. Estou voltando hoje porque a greve me pegou no contrapé e me atrapalhou sensivelmente. Atrapalhou a entrega de livros que eu tinha feito encomendas e uns equipamentos dentários que eu estou fazendo um tratamento que vem pelo correio. E esses equipamentos não chegaram até hoje, está chegando o dia da consulta e até agora não chegou esses equipamentos. Eu fui até uma casa lotérica para pagar uma prestação de R$ 762, aí dizem que tem uma nova norma da Caixa lá que não recebe, é só ter R$ 700. Então eu teria que procurar o quê? Uma agência bancária, né? Então com certeza está fechado. Então, como é que eu vou pagar? Vou pagar com juro, com certeza. Bom, e para falar do assunto, recebemos aqui no estúdio o advogado Marcos Malaquias. Boa tarde, bem-vindo ao Jornal da Justiça. Boa tarde, Ana, obrigado. Bom, aproveitando a deixa desse telespectador que focou na greve dos bancos, como é que fica a questão do pagamento das contas? É o consumidor que tem que ir atrás do banco para saber o valor da fatura dele, ou é a própria empresa que entra em contato, negocia uma nova data de pagamento? Qual que é a regra nesse caso? Nesse caso, de acordo com o que prevê o Código de Defesa do Consumidor, o consumidor ele tem essa obrigatoriedade em nome do princípio da boa-fé objetiva, que rege as relações de consumo. Então, nesse caso específico, o consumidor ele tem que procurar meios alternativos para que a obrigação ela seja efetivamente cumprida. Então, no primeiro caso, mais relativo à greve dos Correios, se aquela correspondência não chegou ao seu destino, o consumidor ele tem a possibilidade de ligar, entrar em contato com a central de atendimento daquela empresa e buscar formas alternativas para satisfação daquele débito. Tá, agora se eu negociar uma nova data de pagamento e se for o caso de imprimir um novo boleto, o banco pode cobrar mais por isso? Não, nesse caso o banco ele não pode cobrar. Já temos um entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, a respeito da ilegalidade dessa cobrança desse boleto. É um custo que não pode ser repassado para o consumidor. Então, nesse caso, uma vez que a instituição tenha afirmado um novo prazo para pagamento e aí haja necessidade de imprimir uma nova guia, um novo boleto para pagamento, esse custo, por conta dessa reimpressão, ele não pode ser repassado para o consumidor.
E aí, nesse caso, tem que ficar registrado, né, por meio daquele atendimento, mas aquele custo não vai ser repassado para o consumidor. Prorrogar ou não a data de vencimento dessas faturas fica a cargo do fornecedor, né? Ele não é obrigado a aceitar esse pedido, né, do cliente, no caso. Isso, ele não é obrigado. Aí, nesse caso, vai depender de um ajuste entre as partes. O banco ele pode entender a repercussão que decorre das duas greves, no caso, Correios e bancários, e ele pode, dentro de um limite de negociação, ele pode estabelecer um novo prazo, mas ele não tem essa obrigatoriedade. Se o consumidor se sentir de alguma forma lesado por causa de alguma greve, ele pode pedir alguma indenização na justiça? Ele pode pedir, desde que ele consiga demonstrar que haja esse registro, a tentativa de busca daqueles meios alternativos para o pagamento, que ele consiga também demonstrar que, ainda que ele disponha do boleto de pagamento, ele tenha sido impedido de ter acesso aos bancos, ao acesso à internet, caixa eletrônico, esses meios alternativos para pagamento. Se ele conseguir demonstrar que houve esse impedimento, que não houve a disponibilização de um meio alternativo e, por conta disso, ele teve prejuízos, ele pode sim requerer essa indenização judicialmente. Bom, vamos agora responder a uma pergunta sobre esse assunto que foi gravada nas ruas. Vamos ouvir a primeira delas. Meu nome é Adalto Silva, corretor de imóveis. Gostaria de fazer uma pergunta. Em decorrência da greve, tendo em vista que eu não consegui fazer alguns pagamentos, gostaria de saber se haverá incidência de juros. Pode haver incidência de juros, nesse caso, em contas não pagas por conta da greve? Nesse caso, vai depender da situação concreta, né? Se houve o encaminhamento da correspondência, do boleto em tempo hábil e o consumidor não teve o acesso, o banco ele tem essa possibilidade de cobrar essa multa. Agora, se o consumidor demonstrar que ligou, entrou em contato com a central de atendimento, noticiou o fato relativo à ausência, né, do envio daquele boleto, o banco ele não tem como cobrar, porque o consumidor não pode ficar prejudicado por conta desse impedimento, mas é preciso que haja essa distinção entre as duas situações fáticas. Se eu pedir a prorrogação de um vencimento, o banco pode cobrar juros por isso? Aí nesse caso não, porque a prorrogação ela depende do ajuste com o banco, né? Parte do princípio que o banco concordou com aquela prorrogação, então é presumível também que a cobrança de juros e de multa ela não seja efetivada nesse caso. No caso de pensionista, aposentado, quem está recebendo seguro-desemprego, como é que vai fazer para sacar o dinheiro, já que isso só é feito na boca do caixa? Aí nesse caso ele vai ter que demonstrar que houve algum prejuízo material, algum prejuízo moral, de repente algum compromisso que ficou pendente que dependia disso. Nesse caso, realmente, como você bem colocou, é uma relação bem atípica, porque depende da operação do funcionário, do servidor. E nesse caso, realmente, esse impedimento por conta da greve, ele não pode prejudicar o consumidor. Agora, nesse caso, tem que haver também a demonstração de que houve esse prejuízo. Tá certo. Vamos agora para a próxima pergunta. Meu nome é Elvésio Eduardo de Oliveira, funcionário público, e gostaria de saber como eu vou fazer para pagar minhas contas em dias que estão chegando atrasadas. Então, como é que ele faz para pagar as contas que estão chegando em atraso? Nesse caso, ele vai ter que buscar meios alternativos, um acesso ao internet bank, os caixas eletrônicos que estiverem disponíveis para esse tipo de operação. Nós temos algumas casas lotéricas que fazem transações bancárias, algumas, né, não todas, e temos algumas redes também de estabelecimentos que já têm, né, disponíveis esses serviços, alguns serviços bancários. Então, nesse caso, ele vai ter que procurar formas alternativas para que haja o pagamento e evitar eventual prejuízo. Pois é, se ele não conseguir alguma alternativa, é o caso de procurar o PROCON? Isso, nesse caso, se ele não conseguir nenhuma alternativa, ele noticiou, tem os protocolos de atendimento e relativos a essa impossibilidade de efetuar o pagamento, ele pode sim procurar o PROCON, noticiar o fato e buscar a efetivação das medidas cabíveis. Tá certo. Vamos ouvir agora mais uma dúvida de um telespectador. Meu nome é Cleide Andrade, eu sou professora e gostaria de saber como proceder no caso do meu nome ir para o SPC com o atraso das minhas contas por conta da greve dos Correios.
Aí cabe a atenção do consumidor, né? Não deixar chegar a esse ponto, como o senhor disse, né? Tentar pagar essa conta, arrumar um meio alternativo, né? Isso. Nesse caso do SPC, a gente tem duas situações distintas. Uma primeira que pode acontecer, que está relacionada à greve dos Correios, é em relação à notificação prévia. O artigo 43 do Código de Defesa do Consumidor, ele exige a notificação prévia. Então, nesse caso, estaria relacionado à questão da greve dos Correios. Ele não poderia ter o nome inserido no SPC, uma vez que não houve a notificação. Em relação ao pagamento, quando há constatação do atraso, né, efetivo no pagamento, o consumidor tem que ficar atento, porque, nesse caso, se houve o encaminhamento a tempo, ele tem esses meios alternativos para efetuar o pagamento, nesse caso não haverá ilicitude que constitui requisito para a condenação em dano moral. Então, há realmente necessidade de observância desses meios alternativos. Se a greve dos Correios, por conta da greve dos Correios, eu comprar uma mercadoria pela internet que já está em trânsito, mas eu nem quero mais, eu posso cancelar dessa compra? Você pode desistir, até porque você tem um prazo de 7 dias que o código também te faculta, então há sim essa possibilidade da existência da compra. Tá certo, doutor. Muito obrigada pela participação. Tenha uma boa tarde. Obrigado.